Muito bem, dando sequência à nossa série de estudo aí sobre prisões versus liberdade. Uma questão que hoje em dia tem causado muitos problemas no meio principalmente evangélico, né? No meio cristão, no meio gospel, como preferir, a nomenclatura não muito define, mas assim, o contexto daqueles que se dizem, né, ou que acham que são servos de Deus, que é o conhecimento, a prisão da falta do conhecimento. Ou também, aqui nós podemos virar a chave também, de a prisão do conhecimento retido. Também seria um encaixe que seria entendido dessa forma no contexto que eu vou apresentar aqui na sequência do texto, que está mencionado em Lucas 11, do 45 ao 54. É um pouquinho extenso, eu vou ler inteiro para ficar mais fácil da gente trabalhar em cima desse assunto. Tá? Vamos lá. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram, eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramar, pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. E aqui esse próximo versículo um destaque, né? Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Então, aqui voltando, né, reforçando, ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Por isso que eu falei ali antes de fazer a leitura que pode ser tanto da falta do conhecimento como do ter o conhecimento e retê-lo, né? Então vamos trazer, tirar aqui desse contexto e contextualizar com a nossa realidade. O que nós temos hoje, muito, 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 e não é uma denominação, e não é um popstar da fé, mas são várias pessoas que buscaram conhecimento, fizeram aí cursos teológicos, não que isso seja ruim por si só, não é, é muito bom aprender mais do Deus a que nós servimos, mas pessoas que foram buscar conhecimento, entenderam brechas nesse conhecimento e trouxeram esse conhecimento para gerar teorias e teologias próprias que buscam unicamente satisfazer as suas vontades. Eu explico. Muitas pessoas, muitos popstars da fé aí, né, muitas pessoas que são destaque, que são conhecidas no meio, inclusive secular aí, não bem conhecidos, né, isso é muito fato, mas, por exemplo, a teologia mais famosa, ou mais atual, ou mais buscada hoje, a teologia da prosperidade, a teologia que visa money. Essa é o que? Uma distorção da palavra de Deus. Deus não diz para nós sermos apegados ao dinheiro, como lá nós tratamos o primeiro, né, das cadeias, né, o amor ao dinheiro, mamon, né, ao Deus dinheiro, mamon. Então, são teologias que visam trazer pelo interesse, porque temos um país que
é mal administrado, tem muitas riquezas naturais, tem muitas belezas naturais a serem exploradas com turismo, tem, enfim, pessoas muito inteligentes, desenvolvedores, empreendedores, temos tudo para ser uma superpotência nacional, porém temos todo um contexto que nos leva a sermos um país de terceiro mundo. Então, essa situação gera o quê? Pessoas que não têm firmeza nos seus empreendimentos, não têm firmeza na sua posição social, na sua posição de trabalho, e muitas vezes, devido à falta do conhecimento, seja profissional, seja secular, e agora nesse contexto de fé, na questão, no contexto de conhecer a palavra de Deus, de ler, de ser abençoado e renovado pela palavra de Deus, buscam teologias que vão de encontro à sua necessidade. Né? Ah, eu quero ser próspero. E eu digo próspero no entendimento delas, porque ser próspero em Deus não é ter muito, é ter aquilo que nós necessitamos e ser contentes com isso e não termos o fardo a ser carregado com isso. É quando Deus te abençoa, você é próspero, você prospera no pouco ou no muito, você é abençoado. Então, mas voltando, as pessoas entendem que querem a prosperidade, elas vão atrás do quê? De pessoas que pregam, ó, vem aqui e você vai ter, Deus vai te abençoar, porque você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ter prosperidade, para ter muito isso, muito aquilo, para ser liderança, para ter, enfim, para todos os gostos, né? Temos a teologia da prosperidade que atende todos os níveis. E isso não é bíblico. Mas o que acontece? Temos aí as duas faces do que eu falei, né? Temos a falta do conhecimento e o conhecimento retido e não compartilhado. Por quê? Porque aquele que tem a falta do conhecimento, ele acha que ele pode usar a Deus, ele pode chegar para Deus com uma listinha de supermercado, se prostrar, né, no entendimento dele perante Deus, porque se prostrar não é se ajoelhar e se jogar no chão, é prostrar o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, o seu querer. Isso é se prostrar perante Deus. Então, as pessoas acham que vão se colocar na presença de Deus, vão fazer uma lista de supermercado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, meu filho precisa disso, daquilo. Amém. Tchau, Jesus. E só esperar que Deus vai vir ali com um caminhãozinho de compra espiritual e vai trazer tudo isso para você. Errado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos chama a servidão a Deus, a intimidade com Ele, a vida. A Bíblia nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, a igreja viva, a levar a expansão do evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus sabe quando nós precisamos de vestimenta, de pagar nosso aluguel, de pagar a pressão da nossa casa, enfim, Ele conhece todas as coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus com entendimento e conhecimento, essa é a primazia. E eles, do outro lado, que retêm o conhecimento, sabem disso. Mas, se for ensinado nas igrejas de hoje, tantas instituições aí antigas, conservadoras, como as novas que estão saindo com essa teologia da prosperidade, nenhuma delas escapa, ok? Nem as tradicionais, as avivalistas, as pentecostais, as tradicionais, e nem as de agora que simplesmente acarretam pessoas, têm programas de TV e tudo, nenhuma delas escapa. Umas pregam uma interpretação errada do que você deve trazer e devolver a Deus, e a outra prega uma prosperidade, uma realização pessoal que pode existir, sim, mas não necessariamente para a sua vida. Muitas vezes Deus não pode abençoar uma pessoa porque se ela for abençoada do jeito que ela quer, a prosperidade que ela quer, ela vai se esquecer de Deus e o seu fim será pior que o começo, porque o seu fim será o inferno. Ele perderá a sua alma porque ele vai começar aquilo que ele pediu como bênção se tornará mamon em sua vida e ele adorará aquilo que ele não pode. Então, mas eu estou relatando a questão do dinheiro porque é a mais fácil de entender. Isso aqui se aplica a tudo, tá? Conhecimento bíblico, conhecimento da intenção da pessoa de Deus, saber a quem nós servimos é primordial para toda e qualquer pessoa que se diz cristão, que aceitou Jesus Cristo, entender a sua vida, o seu sacrifício, entender a história
história bíblica, entender todo o contexto, entender que Deus não esconde nada, Deus colocou as boas realizações, como também colocou as mazelas, as falhas de todos aqueles que falharam aí, né, que pecaram, porque Deus não esconde nada, Deus traz sempre a verdade como primazia, a sua justiça acima de tudo. Então, entender quem é Deus através da Bíblia, entender quem somos nós para adorar esse Deus é primazia. É o que nos levará a entender ao Deus que nós servimos, a servir a Ele como Ele merece. Não somos capazes em nós mesmos, mas entendendo, através do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos entender como fazer o nosso melhor, a fazermos com excelência. Nem sempre seremos o melhor, mas a nossa, fazemos com excelência o que nós podemos, é a nossa obrigação para atender a Deus da melhor forma que nós podemos em nós. Então, não ter o conhecimento te leva a estar sujeito a pessoas que têm o conhecimento, aí falando do outro lado, que tem esse conhecimento, sabe o que é certo, sabe o que está e não está na Bíblia, sabe aonde está, sabe te falar de referências uma a uma. Porém, como não vai alinhado com o propósito e com a necessidade dele, ele não vai relatar essa verdade. Por isso que diz que porque apoderam-se da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam para entrar. Porque às vezes a pessoa tem um coração quebrantado, um coração que quer conhecer a palavra, que quer conhecer a verdade, que quer amar a Deus mesmo, que quer servir, quer ajudar o seu próximo, porém, pelo engano, pela falta do conhecimento e muitas vezes a falta de buscar. Temos a facilidade de ter Bíblias online, Bíblia no celular, Bíblia de todas, Bíblia para o jovem, Bíblia para a mulher, para o obreiro, enfim, temos Bíblia de todas as formas e gostos, né? Como diz um colega meu, todos os sabores, mas nós não buscamos. Nós preferimos sentarmos ali num final de semana, num domingo, num sábado, enfim, no dia que você tem ali dedicado aí à igreja, sentarmos e absorvermos, abrir a boca e se alimentar de tudo que vem. E muitas vezes, como não temos o conhecimento bíblico, não sabemos se aquilo que está vindo é realmente a palavra de Deus e vinda do trono, ou é doutrinas humanas, ou é doutrinas demoníacas, né? Porque temos, pasmem vocês, mas temos doutrinas demoníacas sendo pregadas dentro de igrejas e levando muitos a distorcer o seu entendimento e a pecar contra o Senhor sem saber, porque não entendem de plano espiritual, batalha espiritual e vivência nos dias de hoje. Então, esses que retêm o conhecimento, eles enganam e distorcem a palavra do Senhor para aqueles que não têm o conhecimento, que não buscam entender esse Deus ao qual dizem que servem. Então, estar aprisionado na falta do conhecimento e de não se despertar para abrir essa cadeia e buscar o conhecimento, beber na fonte da palavra de Deus, é tão perigoso quanto aqueles que estão aprisionados na guarda desse conhecimento, na retenção, na distorção do conhecimento, pregando palavras contaminadas ao povo de Deus. Então, que como servos do Senhor, busquemos todos nós, aprendemos na fonte. Devemos sim ouvir pregadores, ouvir pessoas que têm aí bom testemunho, que são pessoas de Deus, que sabemos que são pessoas de Deus, é muito bom. Eu gosto muito de ouvir, eu prefiro mais ouvir do que falar, mas aqui estou para compartilhar o pouco que tenho aprendido. Mas que busquemos aprender, mas a nossa primazia seja o que? Conhecer por nós mesmos, ter a intimidade devocional, no dia a dia, buscar a palavra do Senhor na raiz, na fonte, abrir a palavra do Senhor e pedir ao Espírito Santo que habita em nós, que revele a sua vontade através da palavra, para que tenhamos base, para quando ouvirmos ensinamentos, possamos ter o discernimento daquilo que estamos nos alimentando, para que não tenhamos uma dor de barriga, e passamos mal e muitas vezes, se formos afetados por esse alimento corrompido, venhamos a nos desviar da vontade de Deus. Então, aquele que não tem, busque conhecimento. E se você tem o conhecimento, está vendo esse vídeo e tem usado esse conhecimento, essa teologia da palavra de Deus para seus próprios intuitos, pare hoje, pois a condenação é muito pesada
para aqueles que distorcem a palavra do Senhor e impedem os pequeninos de chegar ao reino. Que cada um de nós assuma o seu papel e viva uma vida de intimidade e busca do conhecimento em Deus.